presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, anunciou que na próxima semana a CPMI que vai apurar fraudes do INSS será instalada. E Sergipe já conta com um representante nessa comissão. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Vinícius Rocha. Olá, boa noite, Vinícius. Boa noite, Marcele, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui de Brasília, mais especificamente do Senado Federal, onde na próxima semana deve ser instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar e tratar dos desvios do INSS, que teriam causado prejuízos estimados em 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024 a aposentados e pensionistas. A garantia da instalação foi dada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante uma sessão no plenário. A última pendência, que seria a indicação dos deputados que irão compor o colegiado, foi resolvida nesta quinta-feira. O grupo será presidido pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. E a relatoria ficará a cargo de um deputado federal que ainda não foi definido. Em Sergipe, mais de 30 mil pessoas foram vítimas desses descontos indevidos. Dessas, quase 20 mil aposentados e pensionistas já receberam um ressarcimento pelo governo federal. Os valores são pagos de forma integral e com correção pela inflação, diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício. Até 11 de agosto, o governo liberou mais de 1 bilhão para 1,6 milhão de beneficiários em todo o Brasil. No estado, os pagamentos já somam 11,3 milhões, o que representa quase 65% do total de prejudicados em Sergipe. O valor total estimado para ressarcir todos os atingidos do estado ultrapassa 17 milhões de reais. De Sergipe, o senador Rogério Carvalho, do PT, confirmou que participará da CPMI. Vamos ouvir. O PT indicou o meu nome como titular, o nome do senador Humberto Costa como titular e os nomes dos senadores Fabiano Contarato e Randolfo Rodrigues como suplentes. Esta CPI é importante para a gente identificar aqueles que desviaram recursos dos aposentados e pensionistas do INSS. A orientação do nosso partido e do governo é que a gente investigue e identifique e encaminhe para a justiça os envolvidos nessa fraude inaceitável. E falando ainda sobre o senador Rogério Carvalho, ele também foi confirmado como o novo líder interino do governo no Senado. O presidente Lula vai oficializar a escolha em substituição ao senador Jacques Wagner, que se afasta temporariamente para uma cirurgia ortopédica. Segundo Rogério, essa posição amplia sua proximidade com o presidente e abre mais espaço para levar os assuntos de interesse de Sergipe diretamente ao Palácio do Planalto. Vamos ouvir. Continuo líder do PT afastado por um período e acumulo neste momento a liderança do governo no Senado. Estou substituindo o senador Jacques Wagner, que está fazendo uma cirurgia. Isso aumenta a minha responsabilidade, aumenta a minha proximidade com o presidente Lula, com o governo do presidente Lula, e isso permite que a gente possa resolver questões do Estado, do Brasil inteiro, ou seja, aumenta também a influência no governo. E mudando de assunto, mas ainda tratando de um tema que tem gerado intensos debates no Congresso, o Ministério dos Transportes está elaborando uma proposta que pode acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. O texto, que está em análise na Casa Civil, pretende reduzir custos e flexibilizar as exigências para novos motoristas. Veja nessa reportagem da jornalista Daniela Brito os detalhes dessa proposta. A proposta do Ministério dos Transportes deixou o dono de autoescolas em Sergipe preocupados, mas o governo federal alega que, com o fim da obrigatoriedade da realização de aulas nos centros de formação de condutores, a intenção é reduzir o custo para tirar a habilitação. O secretário nacional de Trânsito, Adroaldo Catão, explica a proposta que está sendo estudada. A ideia hoje é desburocratizar e diminuir, portanto, o custo, que é muito alto.
As carteiras hoje variam no Brasil de 3 a 4 mil reais, alguns estados um pouco menos, outros estados até mais. Então esse valor ele excluiu a população, especialmente a população mais jovem, a população de mais baixa renda, do processo de tirar a habilitação. A gente tem hoje no Brasil cerca de 20 milhões de pessoas dirigindo ou pilotando moto sem habilitação. E o grande fator aí é o custo. De acordo com o secretário, o curso teórico vai ser gratuito no app da Carteira Digital de Trânsito. A mudança vale para quem quer tirar a CNH nas categorias A de moto e B para carros. Se aprovada, as aulas práticas passam a ser opcionais e sem carga horária mínima. A exigência das provas teóricas e práticas será mantida. O governo diz que se inspirou em modelos aplicados em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Japão, onde o acesso à habilitação é mais simples. A ideia nossa, basicamente, é, primeiro, o curso de formação teórica, ele está disponível numa plataforma que já existe, que é a Carteira Digital de Trânsito. Quem tem hoje no seu celular já tem lá, aquele é um aplicativo aqui da Senatran, do Ministério dos Transportes, que tem um monte de serviços lá dentro. A gente vai incluir mais um. Vai incluir a formação, que é o curso teórico, de graça para o cidadão, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as aulas práticas, que hoje precisam ser feitas num centro de formação de condutores, a gente vai manter essa possibilidade, o cidadão procura uma autoescola se ele quiser, mas ele também vai poder fazer a sua formação usando um instrutor autônomo, que é um instrutor credenciado pelo Detran, do jeito que a legislação manda, mas que ele vai poder ter uma negociação mais direta. Em Brasília, a presidente do Sindicato das Autoescolas de Sergipe, Luciana Costa, se reuniu com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleice Hoffmann, para discutir os impactos da medida. Ela se posicionou favorável ao nosso setor, disse que ia ter um diálogo, ia chamar os setores de trânsito, Detrans, ia convidar as autoescolas, ia convidar, através dos CFCs, ia convidar os sindicatos, ia convidar as associações. Então, assim, a gente espera que, com o que Gleice veio falar com a gente, veio falar com o nosso setor, que tudo isso seja cumprido. E a gente sabe que ela está do nosso lado, ela nos recebeu. Segundo o Sindicato das Autoescolas, o setor emprega hoje cerca de 300 mil pessoas em todo o Brasil, direta e indiretamente. Em Sergipe, por exemplo, existem 84 autoescolas, com uma média de 2.000 trabalhadores envolvidos. A categoria teme que a mudança leve ao fechamento de empresas e demissões em massa. Nós temos vários encargos dentro do CFC e aí você leva em consideração o combustível, você leva em consideração os custos fixos e os custos variáveis de um CFC, a aquisição de veículos que aumentou bastante, aí você leva em consideração a manutenção e o prazo que o veículo está dentro de uma autoescola, aí você vem com aluguel de veículo, então você tem um custo que é altíssimo e todos os CFCs do Brasil fazem esse estudo de custo, inclusive através do SEBRAE. Mesmo com a resistência, o governo garante que as autoescolas continuarão fazendo parte do processo e promete também conversar com os Detrans sobre diminuição das taxas, que a autoescola afirma ser o que encarece o processo de tirar a carteira de motorista. Mesmo no estado em que a taxa do Detran é mais cara, a gente não tem como comparar com a taxa que é cobrada pela obrigatoriedade. O grande problema é a obrigatoriedade. É obrigar o cidadão a ir só para um tipo de serviço, naturalmente isso torna um serviço mais caro. Então, ainda assim, esse tipo de taxa é mais caro. A taxa do Detran é estadual, tem que resolver com o governo dos estados, mas eu acho que essa conversa pode ser feita sim.